te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Muito bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos estar dando continuidade ao estudo de Romanos. Nós somos a Igreja de Nova Vida em Porto da Pedra. Eu sou o obreiro Márcio. E na aula passada, no último sábado, nós começamos com a introdução a Romanos. E hoje nós vamos entrar na epístola. Na aula passada a gente viu aí quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu essa epístola. Todos esses assuntos da introdução. Tá? O ano em que foi escrita essa epístola. E hoje nós vamos estar começando aí o ensino direto na epístola, tá? Então convido a igreja aí a abrir a sua Bíblia em epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos começar lendo os 7 primeiros versículos, tá? E depois nós vamos, versículo por versículo, passagem por passagem, estudando essa epístola. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós vamos estar estudando, Pai, a Tua palavra, Pai. Pai, o professor é o Senhor, Pai. Eu sou apenas um canal. Venha estar nos ensinando, Pai. Eu também preciso, Pai, aprender. Seja conosco, Pai. Que eu seja um canal, Pai, para ensinar a Tua palavra, Pai. Seja conosco, Pai. Nos dê, Pai, a luz do entendimento da Tua palavra, Pai. O dom do discernimento que nós carecemos, Pai, do Senhor. Venha estar nos abençoando com a Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nessa epístola aqui, já no prefácio e saudação, a gente já conhece quem é o autor dessa epístola. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. E ele começa essa epístola, e o interessante é que ele coloca servo antes de apóstolo. Não só nessa epístola, outras epístolas de Paulo e de Pedro também, que nós já estudamos aqui na EBO, começa desta forma, colocando servo antes de apóstolo, irmãos. Porque antes de qualquer cargo dentro da igreja, antes de ser pastor, apóstolo, bispo, um diácono, antes de fazer qualquer obra dentro do reino de Deus, nós precisamos ser servos do Senhor. E por isso Paulo coloca aqui servo na frente, porque é o privilégio servir o Senhor, é o maior cargo dentro do reino de Deus. No reino de Deus, irmãos, o maior não é aquele que é servido. O maior no reino de Deus é aquele que serve. E se você serve, irmãos, você tem esse espírito de servir ao próximo, servir ao reino de Deus, ser servo de Jesus Cristo, você está apto para abençoar vidas. Você está apto para ser utilizado pelo Senhor na nossa obra maravilhosa, que é a obra do Senhor, a obra de Deus. Chamados para ser apóstolo. Apóstolo é uma designação utilizada na Bíblia para se referir àqueles 12 que o Senhor Jesus chamou. E mais Paulo, que foi chamado por Jesus Cristo, ressurreto, e ensinou a palavra de Deus a Paulo. Tá? Então, referido àqueles 12 apóstolos do Senhor Jesus. E separado, irmãos, porque para você fazer a obra de Deus, exige um preparo, exige um momento de santificação, de você conhecer as Escrituras, conhecer a palavra,
de você se separar, é necessário este preparo. Não podemos fazer a obra de qualquer jeito, é necessário reverência. O próprio Senhor Jesus, ele preparou os seus apóstolos, ele teve por 3 anos e meio preparando eles, preparou depois aqueles 70 para a mesma missão. E se você quer trabalhar no reino de Deus, sabe, irmão, que você precisa se preparar, se santificar, entregar sua vida para Jesus, se santificar, e começar a estudar a palavra de Deus, começar a aprender a palavra de Deus, ouvir a EBO, ler as tuas sagradas escrituras, a Bíblia, ou até um tempo de oração, ter um tempo aí do seu devocional no seu lar, cultuar a Deus, para você se preparar para ser usado, que no momento certo você vai ser uma bênção nas mãos de Deus. E ele continua aqui no versículo 2, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi prometido por Deus, o Messias foi prometido por Deus nas Sagradas Escrituras. O Antigo Testamento todo, irmãos, ele aponta para Jesus Cristo. Ele aponta para o Senhor, assim como foi falado na última aula. Tem diversas referências, diversas alegorias que aponta para Jesus Cristo, como, por exemplo, a Arca de Noé, que aqueles que entrassem na arca seriam salvos. O Senhor Jesus é a nossa arca. E demais outras passagens, pessoas que são tipos de Cristo no Antigo Testamento, tipificam Cristo, são sombras de Cristo, onde Cristo é a realidade. Cristo é a realidade. Então, o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo, e o Novo Testamento é o complemento do Antigo Testamento. Nós devemos ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento e à luz de Cristo, para a gente poder entender a palavra de Deus, o plano de salvação, o plano que Deus tem para mim e para você. Então, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, o Senhor Jesus falou assim, em João 5,39, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quando Cristo falou isso, em João 5,39, irmãos, não se tinha ainda o Novo Testamento. A única Bíblia que se tinha são os escritos do Antigo Testamento. A lei, os profetas, os salmos, tá? Então, e é desses escritos que o Senhor Jesus estava se referindo, tá? Verso 3, com respeito a seu filho. Está vendo como é que ele estava falando do Filho de Deus? Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, porque Cristo foi prometido desde o Antigo Testamento. Isaías já falava de Cristo, de qual descendência ele viria, que ele viria da descendência de Davi, nasceria em Belém, na Judéia. E tudo isso se cumpriu, assim como Isaías profetizou, Miqueias profetizou, o profeta Miqueias profetizou. Então, irmãos, o Antigo Testamento, ele aponta para o Filho de Deus. A lei, ela não salva, mas ela aponta para a salvação, que é o Senhor. Então, com respeito e isso também mostra, irmão, segundo a carne, veio pela descendência de Davi, que Jesus Cristo, ele era também 100% humano. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Isso mostra que ele vindo da descendência de Davi, porque ele era humano também. Porque na época circulava uma doutrina dos gnósticos que recusava que Jesus era humano, que diziam que ele era só espírito. Isso era uma heresia da época. E Paulo, ele refuta essa heresia aqui. E que também Jesus é Deus. Olha o versículo 4. E foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade, ao Espírito Santo, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. A ressurreição prova que Jesus Cristo é Filho de Deus, porque ele venceu a morte. E ele foi o primeiro que ressuscitou de forma gloriosa para a eternidade. O primeiro homem a ressuscitar para a eternidade. Como assim, Márcio? Sim, irmãos. No Antigo Testamento, por exemplo, houve três ressurreições. O filho da viúva de Serepta, o filho da Sunamita, Elias ressuscitou pelo poder de Deus, o outro Elias, um Elias, o outro Eliseu, e um outro, depois que Eliseu morreu, teve um homem
que, morto, jogaram o cadáver dele nos restos mortais de Eliseu. E esse homem, quando bateu no corpo de Eliseu, ele ressuscitou. Todos pelo poder de Deus, irmãos. Todos pelo poder da segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo, na eternidade. E no Novo Testamento houve a ressurreição de Lázaro, houve a ressurreição do filho da viúva de Naim, houve a ressurreição da filha de Jairo, mas todos eles, irmãos, ressuscitaram, voltaram à vida natural, mas depois voltaram a morrer. O que houve ali foi a restauração da vida natural deles, e não a ressurreição gloriosa. Jesus Cristo inaugura essa ressurreição, porque vai chegar um tempo, irmãos, que todos aqueles que morreram em Cristo Jesus também vão ressuscitar da mesma forma. É a ressurreição gloriosa para entrar na eternidade, tá? Então, todas as outras ressurreições foram uma restauração da vida natural. O único que ressuscitou para entrar na glória, ressurreição gloriosa, no corpo glorioso, foi Jesus Cristo. Tá? Verso 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. Por intermédio de quem viemos. Por quê? Jesus Cristo é o único mediador. É o único, irmãos, que pode colocar a graça de Deus, a boa mão de Deus estendida para te abençoar. Ele é o único mediador. Por intermédio de quem? Não existe você, irmãos, não tem no Novo Testamento, não tem na Bíblia, você receber bênção e graça de Deus por outro mediador, sem ser Jesus Cristo. Ele é um único mediador que pode colocar a boa mão de Deus para te abençoar. Abençoar a sua vida, a sua família, o seu lar, te trazer salvação, que é o maior de todas as bênçãos. Graça, apostolado por amor do seu nome, para a obediência. Uma vez que você recebe essa graça da salvação, a gente não recebe essa graça, irmãos. A nossa fé não é uma fé apenas intelectual. A gente recebe essa graça da nossa salvação para a gente desenvolver a nossa salvação, colocar a nossa salvação em prática, como? Obedecendo a palavra de Deus, obedecendo o Senhor, seguindo os passos do Senhor Jesus, tá? Andando como Ele andou, nos buscando santificação, buscando a bênção para a nossa vida, em obediência à palavra de Deus. Ele nos chamou para essa obediência, por fé entre todos os gentios. É uma igreja que não estava em Jerusalém, estava em Roma, tá? De cujo número sois também vós, o verso 6, chamados para serdes de Jesus Cristo. Eles também foram chamados para servir, assim como ele diz no verso 1, que ele era servo do Senhor Jesus. Paulo ele fala no verso 6 que eles também devem servir ao Senhor Jesus, devem ser servos do Senhor Jesus. Irmãos, entenda esse contexto aqui. Paulo era um cidadão romano e ele estava escrevendo para pessoas, de maioria, cidadãos romanos também. Pensa, irmãos, século I, Roma dominava o mundo, o Império Romano. Eles tinham o maior exército do mundo. Eles tinham a maior economia do mundo. Eles eram a terra da cultura. Eles pegaram para si a cultura grega, os escritos, a arte. Era muito desenvolvida aquela cidade. Para um cidadão romano ouvir que o outro cidadão romano é um servo, irmão, isso aqui é muito forte. E Paulo, sendo um cidadão romano, ele tinha cidadania romana, ele diz que ele não se coloca, ele que veio por cima, mas ele vem com humildade. Eu vim para servir ao Senhor. A economia de Roma era uma economia baseada na escravidão, era uma economia escravocrata. Então, um romano não era escravo, um romano era servido, ele não servia. Mas Paulo diz, no reino de Deus é o contrário. O cristão, ele serve. E tem orgulho, é um privilégio para o cristão servir ao Senhor Jesus. E foi isso que o Senhor Jesus fez. Foi para isso que ele veio, para servir e dar a sua vida por mim e por você. E deu isso exemplo
quando, por exemplo, lavou os pés dos seus discípulos. Então ele deixou exemplo. Verso 7, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serem santos. O que é chamados para serem santos, irmãos? Santo é uma palavra que significa na Bíblia separado. Separado para a obra de Deus, separado para as coisas de Deus, separado das coisas deste mundo pagão, deste mundo caído, para viver neste mundo, sim, mas de acordo com a vontade e a cultura do céu, cultura do reino de Deus, para uma nova vida em Cristo Jesus, mas não segundo os valores deste mundo, que é inspirado por Satanás, mas segundo os valores de Deus, de acordo com a palavra de Deus, a vontade do Senhor. Chamados para serdes santos, isso é, separados para a coisa de Deus. Graça a vós outro e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Verso 8 até o verso 10. O amor de Paulo aos cristãos de Roma. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamado a vossa fé. Então, dá uma pausa aí, vamos lá. Em todo o mundo é proclamado a vossa fé, dos romanos. Presta atenção, irmãos. Paulo está falando que em todo o mundo, ele está em Corinto, quando ele escreve essa carta. E em Corinto, lá em Corinto, na Grécia, na região da Acaia, Paulo ouviu a respeito dos romanos. Quando Paulo estava na Ásia, ele ouviu a respeito dos cristãos romanos. Pensa, irmãos. Roma, irmãos, era uma cidade, a maior cidade do mundo, era uma cidade idólatra, muita idolatria, era o berço da cultura, mas também da filosofia, das vãs filosofias. Era uma terra onde predominava a corrupção, a idolatria, muita idolatria, eles tinham muitos deuses, Júpiter, Vênus, Atenas, Marte, e vários deuses, eles incorporavam na religião romana todos os deuses dos países, das nações que eles conquistavam. O sincretismo religioso, eles incorporavam para a sua religião. Eles faziam isso. A religião dos romanos era extremamente inclusiva. Eles incluíam outros deuses porque eles eram idólatras. Já a fé cristã, ela é exclusiva. Nós só adoramos a um único Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a nossa fé... E essa igreja, irmão, estava ali, num local onde era moralmente caído, um local moralmente caído, com os valores de família, esses valores da família caído, valores de promiscuidade, adultério, valores sexuais, né? Adultério, corrupção, promiscuidade, muito homossexualismo, no capítulo 1 mesmo fala, lesbianismo, pedofilia, zoofilia, necrofilia. Então, é um local, irmãos, onde moralmente estava caído, e essa igreja estava no olho do furacão. Isso que é verdade. Os cristãos eram vistos extremamente antipáticos naquela região. Eles eram contrários a tudo aquilo, a sua prática de fé era contrária a tudo aquilo que era pregado naquela região. E o que aconteceu alguns anos depois, quando o imperador Nero tomou o poder, quando ele foi proclamado imperador, é que uma grande perseguição, porque até o imperador era visto como um deus, e uma grande perseguição aconteceu aos cristãos, porque eles não se dobravam a esses valores daquela sociedade romana, não se dobravam ao imperador, mas apenas a Deus. E por isso eles foram perseguidos, foram jogados às feras, presos, outros mortos, queimados vivos. Você conhece a história, irmão? Então essa igreja, diante dessa perseguição externa, ela era proclamada a fé deles, porque eles se mantinham firmes diante dessa perseguição, eles se mantinham firmes diante dessa pressão externa. E exatamente por isso que Paulo escreve essa epístola, para falar isso aqui, porque ele dá graças a Deus por eles, e também para eles tomarem cuidado com a sã doutrina, manterem pura a sã doutrina. Tanto é que essa carta aqui no Novo Testamento é a mais teológica do Novo Testamento, em que ele traz
o Evangelho do Senhor Jesus. Essa epístola é considerada o quinto evangelho, irmão. Tá? Evangelho segundo Paulo, a epístola aos Romanos. Tá? Então, e eles se mantinham firmes. Isso aí essa epístola é para purificar o evangelho que era pregado naquelas igrejas ali de Roma. Então, hoje, irmãos, o que está no olho do furacão hoje? Todas as igrejas. O mundo todo, os valores do mundo todo é caído. Não só ali de Roma, mas do mundo todo. Então, essa epístola ela é bem viva para os dias de hoje, para a gente manter firme essa doutrina e resistir à perseguição. Tanto é que no capítulo 12, Paulo vem dizer assim: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Coisa que alguns anos depois, isso veio acontecer. Eles já tiveram que apresentar o corpo dele em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque eles foram perseguidos e muitos foram mortos, mas eles morreram guardando a sua fé, e é assim que tem que ser conosco. Guardar a nossa fé no nosso coração, porque é algo muito maior do que as coisas visíveis que a gente vê aqui, o Senhor tem preparado para nós, que é o céu, o reino de Deus para a nossa vida. E ele continua: rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este mundo, antes transformai-vos pela renovação da nossa mente, para eles não caírem para os valores daquela sociedade corrupta, para aquela sociedade imoral. Verso 9. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Então, Paulo, ele menciona os romanos nas suas orações. Irmãos, para Paulo não há divisão. Poxa, eu nunca tive naquela igreja. Paulo ora para que a igreja de Cristo, a obra de Deus, ela prospere. Mesmo aquelas igrejas que ele nunca fundou, que ele nunca esteve lá, ele ora por eles porque ele reconhece que eles são irmãos em Cristo Jesus. Ele ora por aquelas igrejas, para que elas venham a prosperar. Porque isso também depende do sucesso dele, que as igrejas em volta, as outras igrejas do mundo, venham também a prosperar. Verso 11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Isso Paulo estava chegando naquela igreja ali, irmãos, para somar com a sua presença, somar com o Espírito Santo que habitava nele, somar com a palavra, com o ensino da palavra. Ele não estava chegando para dividir nem para subtrair, mas para somar para que haja conforto mútuo. Ele para com os romanos e os romanos para com eles. E ele estava escrevendo essa epístola também para prepará-los para a obra missionária. Porque Paulo ele tinha um grande projeto de evangelizar a Espanha e estava contando com esses irmãos também, para que eles viessem a patrocinar esse grande projeto e participar desse grande projeto que Paulo tinha no Senhor, de levar o evangelho até o fim do Ocidente. Verso 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propôs ir ter convosco. Paulo nunca tinha estado naquela igreja. No que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os gentios. Irmãos, por que Paulo nunca foi naquela igreja? Paulo, ele evangelizou a Síria, Galácia, Macedônia, Ásia, Capadócia, a região da Acaia. Ele andou quase que o mundo todo, até o Ilírico, que é ali naquela região a mais oeste da Macedônia, antes da Itália, antes de Roma. Então ele andou toda aquela região ali, fundando igrejas, abrindo igrejas, evangelizando, fazendo discípulos. Uma vez abrindo igrejas, ele preparava líderes para ficar naquela igreja, para a obra continuar. Uma vez ele saindo dali, a obra continuar.
em todas essas regiões, Síria, Galácia, Macedônia, Ásia, região da Caia, na Grécia. Então, irmãos, a obra era muito grande que Paulo tinha que fazer, e em todos os locais onde ele passou, ele teve dificuldade, ele enfrentou perseguição, muitas lutas, foi preso, foi chicoteado, e ele enfrentou muitas lutas, muita resistência dos judeus, por exemplo, em Éfeso, não foi nem dos judeus, mas foi dos pagãos que adoravam a deusa Diana. A gente estudou na Epístola aos Efésios. Então, muita luta que Paulo enfrentou. E fora que Paulo ainda trabalhava secularmente para se manter, ele construía tendas. Então, Paulo, até então, ele não tinha tido tempo, não tinha tido uma boa ocasião para ir visitar os romanos. Então, até o momento, ele não pôde ir até aquela igreja. Mas orava para que ele tivesse essa condição, essa oportunidade. Verso 14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros de Roma. Por que Paulo fala aqui que sou devedor? Paulo, ele evangelizou meio mundo, irmãos. Ele evangelizou quase que a Ásia toda. Diz lá em Atos capítulo 19, que ele evangelizou toda a Ásia, ouviu o evangelho por causa de Paulo. Muitos não se converteram, mas ouviram o evangelho. Porque este é uma missão da igreja. Paulo, ele se coloca como igreja. Essa tem que ser um sentimento meu e seu. Esse tem que ser o nosso sentimento. Enquanto nós não falarmos de Jesus para todo mundo, enquanto todas as pessoas do planeta ainda não ouvirem o evangelho, nós como igreja somos devedores. Somos devedores, tanto a gregos, que representam os gentios, bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes, a todos, independente da classe social, independente da cultura, da etnia, independente do valor econômico da pessoa, ou cultural, de formação acadêmica, independente da etnia, nós somos devedores, enquanto esse evangelho do reino não for alcançado a todas as pessoas. Muitos não se convertem, mas os poucos que se convertem, alguns que se convertem, muitos que se convertem, vale a pena fazer a obra de Deus. Enquanto isso não acontece, nós somos devedores, assim como Paulo falou aqui. Ninguém evangelizou, irmãos, mais do que Paulo. E Paulo se colocava como devedor, assim é a igreja, porque nós temos que pregar, falar do amor de Cristo e viver essa palavra. Mas por que Paulo está falando isso? O verso 16 já fala, pois não me envergonho do evangelho. Ele não se envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, povo de Deus, também do grego, gentios, as outras gentes que não são judeu. Por quê? Evangelizando gregos e judeus, pessoas de cultura grega, judeus gentios e os judeus, para formar um único povo, que é a igreja do Senhor Jesus. Tá? Então esse é o objetivo, formar um único povo. Então Paulo se colocava como devedor e não se envergonhava desse evangelho. É orgulho estar servindo ao Senhor Jesus. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito lá em Abacuque, o justo viverá pela fé. Esse aqui, irmão, justo viverá pela fé, é o lema da Reforma Protestante. Martinho Lutero, ele acreditava que a sua salvação era por penitência. Então ele pagava penitência ele acreditava que pagando penitência ele poderia se aproximar de Deus, até que ele leu esse texto aqui. E se converteu e colou na porta da Catedral de Wittenberg as 95 teses, e assim começou a Reforma Protestante, porque ele viu que não era por penitência, não era por pagar indulgências que viria a salvação, mas pela fé em Deus, pela fé no sacrifício vivo do Senhor Jesus. O justo viverá pela fé, o lema da Reforma Protestante. Verso 18.
A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Aqui Paulo vai começar a falar sobre o pecado. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que é essa ira de Deus, irmãos? A ira de Deus nada mais é do que a expressão da santidade, da justiça e do amor também de Deus. Essa ira de Deus. Por que a ira de Deus é uma expressão da santidade? Porque ele é santo, irmãos. E ele é contrário ao pecado, ele é oposto ao pecado. E uma vez ele sendo contrário ao pecado, não quer que vivamos no pecado, a santidade, a ira de Deus se manifesta contra o pecado, para que não venhamos a viver no pecado. E a sua justiça, ira, justiça e amor, a justiça, ele pune o pecador é punido com o objetivo de, por causa do amor, para que ele venha se arrepender do seu pecado e voltar para os caminhos do Senhor, a entrar no caminho do Senhor, a passar a buscar o Senhor. Irmãos, o inferno, ele não foi feito para os homens. O inferno, ele foi feito para Satanás e seus anjos. Mas o homem que mesmo vendo a ira de Deus contra o pecado, ele continua vivendo no seu pecado. Ele não quer sair do pecado. Ele acha que vale mais a pena viver do pecado do que na presença de Deus. É esse o caminho que ele está traçando. É essa escolha que ele está traçando para a sua vida, de ir para onde Satanás vai, que é para o inferno. Então o Senhor não quer isso para a nossa vida. Por isso ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar e tirar do lamaçal do pecado e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, que é muito melhor, irmãos. Como é bom ser crente em Cristo Jesus, como é bom, irmãos. Eu perdi um bom tempo da minha vida quando não era. Hoje é um privilégio ser do Senhor. Tá? Por isso a gente tem que falar do Senhor, até por gratidão a Deus, falar deste amor, viver este amor e falar deste amor, porque é maravilhoso, como é bom pertencer a Jesus Cristo. Então o amor de Deus, a longanimidade, a paciência de Deus faz com que a ira de Deus se manifeste contra o pecado, para que o pecador, a seu tempo, no tempo certo, ele venha se arrepender, enquanto ele está vivo. Ele venha se arrepender para ele alcançar a salvação, tá? Porque senão a ira vindoura, vai vir aí os 7 anos da grande tribulação, que também faz parte da ira de Deus, e por fim, irmão, não se arrependendo, é perdição eterna, tá? A morte eterna. Então o ser humano, ele tem que escolher o Senhor. Por isso nós cremos, irmãos, a nossa denominação, ela crê na doutrina do livre-arbítrio, que o homem, nós somos escolhidos por Deus, mas o homem, ele tem que a responsabilidade, nós temos responsabilidade também na nossa salvação. O Senhor Jesus, ele fez o mais difícil, ele entregou a sua vida, abriu o caminho do céu para nós, mas nós também temos responsabilidade. Nós temos que escolher o Senhor e viver nos caminhos do Senhor. Então nós temos a responsabilidade também. Não dá para tirar a responsabilidade do homem, para que ele não venha viver da forma como o desejo da sua carne, de forma obstinada para o pecado. Tá? Abre comigo, por favor, irmãos, Ezequiel. Eu gosto muito do livro de Ezequiel, porque ele ensina, irmãos, sobre também o livre-arbítrio, a responsabilidade do homem. Ezequiel 33:11, olha o que diz. O livro de Ezequiel, ele é muito bom para refutar essa doutrina da predestinação fatalista, que diz que Deus já criou determinadas pessoas, predestinou determinadas pessoas para o inferno e outras para o céu. Olha o que diz. E o livro de Ezequiel, ele é recheado dessas passagens. Ezequiel 33:11, diz-lhe, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Dá uma olhada também, irmãos, depois, Ezequiel 18:23, lê o livro de Ezequiel, fala muito a respeito disso aí, Ezequiel 34, tá, para refutar essa doutrina que ela não é correta, irmãos. É um erro teológico a crer nessa doutrina. Tá? Então, o ser humano tem sim responsabilidade.
na sua salvação. Mas a obra da salvação, o caminho para o céu, quem abriu foi Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. A nossa parte é crer no Senhor Jesus e entregar a vida para ele, para viver de acordo com a vontade de Deus. 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Olha as pessoas que não creem em Deus, que são ateus, porque os atributos invisíveis de Deus, onipotência, onipresença, onisciência, o amor de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, a natureza, o mundo, irmãos, que está aí. Tais homens são, por isso, indesculpáveis diante da criação maravilhosa de Deus. A natureza, irmão, é a perfeição do ser humano. Ele não tem desculpa para não crer no Senhor, para não crer no Criador e não buscar o Criador. Mas o restante do versículo ele vem falar que o homem, em vez de se voltar para o Senhor, ele se volta para as coisas criadas. Esse homem, ele é indesculpável, pois ele corta uma madeira, esculpe um animal quadrúpede, ou um peixe, ou um outro ser humano e se dobra o seu joelho para adorar aquilo que ele mesmo fez. Sendo que, em vez de adorar o Criador, ele adora a criatura. Tá? Por exemplo, na Índia, o gado ele é adorado, o boi, a vaca. Tá? Então, em vez de ele adorar o Criador, ele adora a criatura. Então, ele vem falando no restante do versículo. Vamos ler. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se, isso é, dizendo-se por sábios, tornaram-se loucos, porque estão se dobrando para aquilo que foi criado, e não para o Criador. E mudaram a glória de Deus incorruptível, não tem como corromper a glória de Deus, não tem como tocar na glória de Deus, em semelhança da imagem de homem corruptível. Isso é a abominação. O homem, pela sua imaginação, querer fazer um Deus, querer esculpir um Deus. Isso é abominável para o Senhor, está falando aqui. Bem como de aves, de quadrúpedes, de répteis, esculpindo em cerâmica, no barro, na madeira. Por isso, Deus, olha o que Deus fez, indignado com esse comportamento, entregou tais homens à imundícia, aos seus próprios desejos, os desejos da sua própria carne. Entregou as imundícias pela concupiscência do seu próprio coração, os desejos do seu próprio coração, para eles fazerem o que quiser. Quando você entrega a sua vida para Jesus, a sua vida passa a ser guiada pelo Espírito Santo, passa a ser guiada pelo Senhor. O Espírito Santo ele nos dá ferramentas e armas, sabedoria, discernimento, força, para nós dominarmos os nossos desejos. Tanto é que você que se converteu, hoje você pode até ter o desejo de fazer as coisas que você fazia, mas você domina, porque o Espírito Santo é com você. E muitos até perdem o desejo, irmãos, de fazer aquelas coisas que faziam quando não era do Senhor. Aqueles pecados que faziam antes. Né? Cada um sabe da sua história. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. A pessoa começa a se drogar, começa a se embriagar. Tá? Começa a não cuidar, desonra o seu próprio corpo. E aqui ele vai continuar falando, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, do Senhor, o qual é bendito eternamente. Amém. 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões desprezíveis e infames. Na minha Bíblia está infames, que significa desprezíveis. Porque olha o que ele fala aqui no verso 26. Para os romanos, para a igreja de Roma. Paulo não estava em Roma, Paulo estava em Corinto, de cultura grega. Roma também. Paulo imaginava que lá em Roma estaria pior do que onde ele está, em Corinto, na Grécia. Porque lá era a capital do mundo, Roma. É o 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres, olha o que ele fala. Até porque os homens já vinham fazendo isso há muito tempo.
até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Está falando aqui de relações sexuais, irmãos. Por outro, contrário à natureza, contrário à vontade de Deus, contrário àquilo pelo qual Deus fez, contrário ao desejo do Senhor para a família, para o casamento, para as relações íntimas dos seres humanos, do homem. Semelhantemente, isso é, igualmente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, relação com a mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição pelo seu erro. Irmãos, o texto é bem claro, irmãos. O texto é bem claro. O plano de Deus para as relações íntimas, a relação amorosa, a relação sexual, irmãos, é primeiramente dentro do casamento. E segundo, heterossexual. É essa a vontade de Deus, é isso que o texto fala. Lá em Gênesis, o próprio Senhor Jesus ensina, e Gênesis fala, deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Esse é o plano de Deus, o casamento, e esse é o plano de Deus para a família. É essa a família de Deus, é assim que Deus constituiu. Dois homens, irmãos, não formam uma só carne espiritualmente. Duas mulheres não formam uma só carne. Numa empresa, dois homens, duas mulheres formam uma sociedade para gerir a empresa, para serem bons amigos, para ser bons irmãos em Cristo Jesus, na igreja, mas não para ser uma só carne. O plano de Deus para a família é o homem e uma mulher, e sua prole, seus filhos. Esse é o plano. Eu não estou sendo a igreja, irmãos. Algumas igrejas, elas já abriram para essa doutrina do homossexualismo, mas a palavra de Deus é bem clara. Essa é a nossa posição. Estamos com a palavra de Deus e com o apóstolo Paulo, que é pecado. Não é da vontade de Deus. Jesus Cristo, irmãos, ele não era homofóbico, porque Jesus Cristo, ele morreu pelos pecadores. Ele morreu pelos homossexuais, para que eles venham a entregar a sua vida para Jesus, se arrependerem dos seus pecados e andarem na vontade de Deus. Jesus Cristo nunca foi homofóbico, ele ama os homossexuais. Tá? E é pecado, irmão, ser homofóbico. Nós aqui, meu irmão, na igreja, no curso de obreiros, a gente recebe o treinamento para quando a gente receber essas pessoas, perceber que a pessoa tem esse problema, essa dificuldade, esse problema espiritual, a gente abraçar a pessoa, receber ela bem, trazer para ouvir a palavra de Deus, receber essa pessoa com todo o carinho, assim como a gente recebe qualquer outra pessoa, receber essas pessoas com carinho, com amor, para elas ouvirem a palavra de Deus, você ser luz na vida daquela pessoa. A gente tem que receber as pessoas bem. Tá? Porque nós também já fomos pecadores, nós somos pecadores, mas nós vivíamos lá no mundo, e o Senhor Jesus morreu por nós, assim como morreu por eles. Então, nós temos que recebê-los com carinho, com amor, para eles verem a luz do Senhor Jesus na nossa vida e entregar a vida deles para Jesus também, se arrepender do seu pecado. E do verso 28 a 32, ele fala da consequência, irmãos, do pecado. O homossexualismo, a depravação sexual, né, adultério, homossexualismo, pedofilia, fornicação, é só o começo, irmãos. Do 28 ao 32, vamos ler. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o que aconteceu? Desprezaram o conhecimento de Deus, fizeram um ídolo, adoram ídolos. Olha o que aconteceu, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, assim como estas que foram ditas antes. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídios, contendas, dolos e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, que é difamação, calúnia, inventores de males. Olha o que está no bolo, irmão, desobedientes aos pais. Está nesse bolo aqui, irmãos. A gente tem que honrar nosso pai, tem que honrar nossa mãe, que isso é justo e agradável a Deus.
Está nesse bolo aqui, ó, desobedientes à paz, porque é grave. Insensatos, pérfidos, que isso é traidores. Insensatos, que perde a razão, não tem razão. Sem sensatez, sem afeição natural, isso é sem amor para com o próximo, para com o semelhante. Sem misericórdia. Verso 32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, para os que praticam tais coisas, de que são passíveis de morte. Que morte é essa, irmão? É morte espiritual, a condenação eterna, o juízo de Deus sobre a vida deles. Passíveis de morte os que tais coisas praticam. Não somente a fazem, mas também, olha que importante, mas também aprovam os que assim procedem. Aprovam, acha bonito, apoia esse comportamento, dá audiência para esse tipo de comportamento, dá audiência, vê na televisão e dá audiência para esse tipo de coisa, essas novelas imorais, esse lixo moral que passa na televisão e dá audiência. Sabe o que você está fazendo? Você está patrocinando. A tua audiência está patrocinando esse tipo de comportamento para esse programa ficar no ar. Então, a gente não pode aprovar os que procedem dessa forma, com todos esses pecados falados aqui na segunda parte do capítulo 1 da epístola de Paulo aos Romanos. Não podemos aprovar, porque a Bíblia, irmão, nós não estamos sendo preconceituosos, como, por exemplo, falamos das relações homossexuais. Nós não estamos sendo preconceituosos. Não é um preconceito, é um conceito firmado na palavra de Deus. Nós estamos concordando com a palavra de Deus. Nós não estamos sendo preconceituosos nem homofóbicos, porque Jesus não foi homofóbico, Ele é o nosso Senhor e Ele morreu por todos nós. A mesma graça que eu careço, que você carece, o mundo, as pessoas que estão lá fora no mundo, independente da sua prática de vida, elas também carecem da mesma graça do Senhor, a mesma graça que me alcançou e te alcançou. Então, irmão, não sejamos preconceituosos nós em relação às pessoas lá fora. Recebamos elas bem, para que elas ouçam a palavra de Deus e que você também, onde você estiver, leve a luz do Evangelho de Cristo para essas pessoas. Fale do amor do Senhor, porque a salvação começa quando ela ouve a respeito de Jesus, entrega o coração para Jesus e o Espírito Santo vai fazer o restante da obra, assim como fez na sua vida, fez na minha vida, está fazendo na nossa vida. Amém, irmãos? Vamos orar. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, está o capítulo 1, a aula de introdução a Romanos e o capítulo 1. Que essa palavra, Pai, venha dar muito fruto para o Teu reino, Senhor, meu Deus. Frutifique na nossa vida. Seja conosco. Precisamos do Senhor. Precisamos do Seu Espírito Santo, Pai, para viver a Sua palavra, Pai. E também para ser luz na vida daqueles que estão lá fora, Pai, e carecem do Teu amor, carecem da Tua graça, Senhor, meu Deus. Que sejamos luz, Pai, para essas vidas, Pai. Seja conosco, Pai. Nos usa poderosamente para abençoar as vidas e levar a Tua palavra para eles, Senhor, meu Deus. Seja conosco, Pai. Muito obrigado por essa aula, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Um bom sábado, irmãos. Fica com Deus.